Queridos, hoje nós vamos encerrar uma série que nós começamos no mês de maio. Estamos aí já há algum tempo nessa série de mensagens que nós chamamos de Em Casa. E nessa série de mensagens nós temos conversado um pouquinho sobre os ambientes, ou o ambiente que nós queremos construir nas nossas casas, como nós queremos nos sentir em casa. E nós já falamos sobre em casa e em paz, como lugar de paz, em casa e em segurança, em casa e alegria. E hoje nós vamos encerrar falando sobre amor. Nosso último domingo aqui juntos, e por acaso é no mês de junho, que é o mês dos namorados aí, um lugar onde nós queremos construir um ambiente de amor, não de contendas, não de atritos, mas um lugar onde o amor está presente. Muito bem, então nós vamos dar sequência na mensagem de hoje. E os irmãos sabem que eu gosto de trazer um pouquinho da realidade do nosso mundo, para que a gente pense um pouquinho sobre a nossa vida, como nós falamos. Nós tivemos aqui, meus irmãos, muitas histórias lindas, maravilhosas, nos últimos domingos, de várias famílias diferentes, mas nós sabemos, meus irmãos, que nenhuma família é perfeita. A gente às vezes pode ver ou assistir depois em casa os testemunhos das famílias e pensar, puxa, minha família não é assim, puxa, eu não tenho uma história assim, talvez eu errei no namoro, eu errei no casamento. Mas, meus irmãos, nenhuma família é perfeita. E é claro que nós normalmente não compartilhamos as imperfeições das nossas famílias. E uma das imperfeições que mais acontecem nos nossos ambientes familiares são os nossos conflitos, são atritos que acontecem dentro de casa, entre marido e mulher. Isso acontece entre eu e a Júlia também. De vez em quando temos ali nossos pensamentos diferentes. Meus irmãos, isso faz parte de qualquer família. O grande problema é que muitas vezes esses conflitos acabam sendo a coisa principal de um relacionamento, sendo a coisa principal de uma família. E, infelizmente, há casamentos, há famílias onde os conflitos roubaram toda a alegria daquele lar, roubaram o amor que havia entre o casal, e aqueles momentos a dois, românticos, histórias bonitas, ficaram lá atrás no passado. E os conflitos são tantos, as feridas já são tão grandes, os machucados já dominaram tanto o coração desse casal, que fica muito difícil de se abrir mais uma vez para o seu cônjuge. Fica muito difícil ter vontade de fazer algo diferente, sair para um jantar romântico como nós vamos ter, fazer uma surpresa, porque os conflitos já dominaram. E talvez até haja medo de você sair com essa pessoa, fazer uma surpresa e mesmo assim acabar tendo algum tipo de atrito, algum conflito em casa. E, meus irmãos, isso acontece por, claro, diversos fatores, diversos motivos. Fiz algumas pesquisas em matérias que não são cristãs, que apontaram aí 3 razões principais do porquê famílias são infelizes, 3 maiores causas. Problemas de comunicação, olha só que nós falamos aqui, gente que não consegue se comunicar, não consegue entender, o marido fala A, a esposa fala B, os filhos falam Z, ninguém se tem de casa, está indo um para cada lado, e aí tudo é conflito, tudo é confusão, tentando forçar o outro a entender, a decidir, e aí não se entendem, são famílias infelizes porque não conseguem se comunicar. Em segundo lugar, conflitos e discordâncias constantes, né? Os próprios conflitos são questões aí, é uma questão que traz infelicidade, torna infelizes muitas famílias, mas a questão de discordâncias constantes, sabe quando aquele casal não consegue concordar em nada, qualquer coisa. O marido quer abrir a janela porque está calor, a esposa não quer porque está frio, o marido quer comer na sala, a esposa quer comer na cozinha, e tudo é uma discordância, tudo é conflito, e aí é um casal infeliz, é uma família infeliz, também os filhos acabam entrando nessa dinâmica, e é um casal ali que tem muitas dificuldades por conta dessa discordância constante. Por último, falta de apoio emocional. Aí você pode pensar, isso aqui é uma reclamação com certeza das mulheres. Esposas que falam, meu marido não me apoia emocionalmente, ele me vê triste e ele não percebe, ele está lá vendo o jogo de futebol dele enquanto eu estou cansado, enquanto eu estou ali precisando de um abraço, de um pouco de carinho, e ele não percebe, ele é indiferente. De fato, isso acontece, e é realmente a maioria. Esposas
que percebem ali muita falta de participação, de presença do marido na sua vida emocional, seja numa vida feliz, onde o marido não participa de momentos bons, seja numa vida triste, onde o marido não participa dos momentos tristes, mas também há, meus irmãos, muitas reclamações do ponto de vista dos maridos. Na verdade, normalmente o homem não abre muito seu coração para reclamar dessas coisas, mas muitos homens sentem escondidos e calados quando também sentem falta de apoio emocional, quando a sua esposa é aquela pessoa que só exige, só cobra, só quer mais, nunca está feliz, nunca está satisfeita, e não reconhece às vezes o sacrifício, o esforço que ele faz para dar o melhor para a sua família. Às vezes também está cansado, e aí é o alfinete que caiu do guarda-roupa no chão e o marido não viu, e ela vai lá e faz maior tempestade, porque o marido não participa da casa, não ajuda em nada, ela é empregada e tudo mais. Então isso acontece dos dois lados, obviamente, na maioria das vezes, nas mulheres. Agora, meus irmãos, isso é tão grave. Casamentos onde a base do casamento não é mais o amor, mas são os conflitos, é um tentando forçar a sua opinião sobre o outro, é um tentando ser líder sobre o outro. Isso afeta, meus irmãos, a família por completo. Nós não vamos falar somente sobre casamento hoje, mas nós vamos falar sobre a família como um todo. Aqui são 2 livros, nesse caso eles estão em inglês, são 2 livros muito respeitados aí no meio da psicologia, e os 2 livros trabalham sobre como conflitos entre os pais, que às vezes não tem nada a ver com os filhos, mas é entre marido e mulher, como esses conflitos destroem a vida emocional dos filhos, fazem com que os filhos aí cresçam com vários traumas, com vários questionamentos, várias dúvidas, e às vezes não tem nada a ver com os filhos, não é que os pais estão brigando com os filhos, mas esse ambiente sempre conflituoso, esse ambiente sempre áspero em casa, faz os filhos aí desenvolverem uma série de problemas. Cada um desses livros aí abordam problemas diferentes sobre as crianças, até doenças mentais, coisas nesse sentido, por falta de um lar estável, de um lar tranquilo, de um lar em paz. Então, para os irmãos verem que às vezes uma vida em constante atrito de um casal não vai afetar somente o casal. Na verdade, na maioria das vezes vai afetar a sua família por completo. E aí você pode pensar, e eu tenho certeza que você está pensando na sua família, né? Você talvez vai ouvir algumas coisas aqui, você vai se identificar e pensar, puxa, isso acontece lá em casa, isso aconteceu hoje antes de vir para o culto, aconteceu no carro. Você vai ouvir muitas coisas e pode pensar sobre isso. Talvez você possa até sentir um pouco de culpa em saber que talvez aquilo que você permitiu que acontecesse na sua casa, conflitos desnecessários, brigas recorrentes, estão sim afetando o crescimento, a vida emocional dos seus filhos, e nós podemos sentir culpa no coração. Puxa vida, o que eu fiz? Eu estraguei, né, a vida dos meus filhos. Mas nós vamos aqui entender, meus irmãos, não só que família é difícil, não só que família, que casamentos têm conflitos, que é tudo difícil, é complicado, é muito difícil, mas que é possível nós construirmos um casamento e uma família onde o principal não sejam os nossos conflitos, o principal seja de fato o amor que há entre nós. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre isso hoje, como não deixar os conflitos vencerem o amor. Meus irmãos, que desafio! As semanas onde você tem certeza que o seu casamento não tem mais jeito, é só desentendimento, e você passa aquela semana dizendo, não tem como, não tem mais jeito, acabou, ou vai acabar. E na semana seguinte, momentos bons, momentos felizes, os dois estão apaixonados, estão tendo momentos especiais juntos. Puxa, talvez ainda não, talvez ainda haja esperança, e os nossos casamentos são assim, meus irmãos. E uma dica que eu vou dar para os irmãos é, todo casal já passou por isso, todo casal já chegou ao ponto de pensar, meu casamento não tem mais jeito. Todo casal, fique em paz aí, que isso não é só com você, todos os casais passam por isso. Mas então o que nós podemos fazer para evitar isso? Uma vez que os conflitos eles são inevitáveis, uma vez que a sua esposa, uma vez que o seu marido não tem a mesma mente que você tem, não tem a mesma história que você tem, são vidas diferentes, são criações diferentes, são ideias diferentes, são sonhos às vezes diferentes, desejos diferentes.
E os filhos também. Não é porque os filhos eles vêm de nós que eles nascem a nossa cópia. Com o tempo, os filhos vão demonstrando a sua própria personalidade também. E mostram que às vezes pensam diferente dos pais, que não querem fazer aquilo que os pais querem que eles façam, têm sonhos diferentes, têm decisões diferentes. E o grande desafio é nós fazermos com que o amor ainda una todos nós, marido, mulher, filhos, filhas, e não seja vencido pelos conflitos que vão existir na nossa vida. E aí, para isso, nós vamos ler um texto nessa noite, texto que é muito delicado, complicado, porque há muitas interpretações aí perigosas sobre esse texto, mas nós vamos lê-lo e vamos tentar entendê-lo nessa noite. Esse é um texto que as mulheres aí já olham e já dá aquela, né? Mas nós vamos entender, meus irmãos, esse texto tem sido usado de muitas maneiras durante muito tempo, de maneiras até equivocadas, tanto para as mulheres quanto para os homens. Nós vamos conversar um pouquinho então. Efésios 5, do versículo 22 ao versículo 33, tá bom? Efésios 5, do versículo 22 ao versículo 33. Se você está sem Bíblia, está projetado aqui para você poder acompanhar a leitura. Esse é um texto que vai falar especificamente sobre marido e mulher, né? Mulher e homem, sobre o casamento, mas nós vamos aqui desenvolver um pouquinho sobre a questão da família como por completo, também filhos, netos e por aí afora. Vamos ler juntos então. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos aqui com as nossas Bíblias abertas, ó Pai, e nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre em nossas vidas, com muita graça, ó Deus, e com toda a verdade, o Senhor fale conosco, e nós temos aqui um último domingo da família, Deus, muito especial juntos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto desafiador, né? Se você nunca tinha ouvido falar desse texto, já está se preparando para ver o que o pastor vai falar sobre as mulheres, sobre os homens. Já digo aqui que os homens eles têm quase 10 versículos e as mulheres têm só 3. Não sei se isso indica alguma coisa, mas eu queria começar aqui pelos homens. Meus irmãos, nesse texto nós vamos ver basicamente a receita daquilo que, se nós não fizermos, nosso lar vai ser dominado pelos conflitos. Esse texto aqui foi escrito justamente para que nós entendamos como lidar com o nosso cônjuge, para que nós entendamos qual é o caminho que Deus tem para mim dentro de casa. Como nós falamos, conflitos normalmente são uma guerra ali de opiniões. Quem tem a opinião mais certa, quem tem a opinião mais correta, a opinião melhor, quem está certo. Às vezes um dos dois ali nunca está errado. Mas aqui nós temos a receita, meus irmãos, de como o amor como o amor ele pode vencer os nossos conflitos que vão existir. Meus irmãos, quando Deus fala
para os maridos aqui no versículo 25, ele diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele vai naquilo que é mais difícil para cada um, para cada cônjuge no seu relacionamento. E é interessante porque nós temos essa visão de amor como um sentimento. Amor é aquele coração acelerado. Amor é aquele arrepio que você sente quando vê a pessoa, é aquele friozinho na barriga. Amor é o desejo de estar com a outra pessoa e você querer se arrumar. E nós, aqui no mundo ocidental, entendemos que amor é isso, muito por causa daquilo que nós consumimos. Os filmes românticos, as músicas românticas, as séries, e nós vamos entendendo que amor é esse conto de fadas maravilhoso. Mas, meus irmãos, esse amor acaba. Se você está casado há muito tempo, você sabe que esse amor não dura para sempre. Mas, na verdade, meus irmãos, nós entendemos que amor é muito mais do que um sentimento. E muitos homens param de cuidar das suas esposas, valorizar as suas esposas, surpreender as suas esposas, dar momentos especiais juntos. Momentos especiais não é você pegar e levar no restaurante mais caro da cidade, embora isso também seja bom, mas às vezes nos pequenos detalhes você demonstrar que você está ali, que ela é importante para você, que você a ama. Muitos homens param com isso porque no seu coração o amor acabou. Aquele amor que eu tinha quando eu era namorado, que eu enfrentava mundos e mundos para ver a minha namorada, ia de bicicletinha na chuva lá para visitar a casa da minha namorada, levava flores, passava aquele perfume, e nós, com o tempo, vem os conflitos, vem os desentendimentos, e a gente entende o nosso coração: mas o amor acabou. E eu já ouvi muitos casais que terminaram seus casamentos com essa frase: mas a gente não sentia mais amor um pelo outro, não tinha mais amor, o amor tinha acabado. E nós entendemos, meus irmãos, que amor é um sentimento, mas, meus irmãos, nós vamos ver sim o amor como sentimento em alguns lugares da palavra, mas nada vai ser mais destacado para nós como amor na Bíblia do que uma decisão. Nós vamos entender nesse texto que amor é uma escolha, não é um sentimento. E é por isso, meus irmãos, que quando Deus ele manda homens, amem cada um a sua mulher, não é uma coisa condicional, não é uma sugestão de Deus: olha, se fosse você, eu amava a sua esposa, é um caminho melhor, seu casamento vai ser melhor. É uma ordem: maridos, amem as suas esposas. Não é uma condicional, não é uma questão de eu não consigo, eu não quero, eu não tenho sentimento. É uma questão de ordenança. Deus ele nos manda amar as nossas esposas. Só que, meus irmãos, esse texto aqui é dificílimo para nós, porque Deus ele não acaba aí, ele não fala assim: maridos, amem as suas esposas. Você podia pensar: tá bom, essa semana eu vou dar um presentinho, vou fazer uma coisa assim. Mas o texto diz: ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a régua, então, Deus joga lá em cima. O nosso amor pelas nossas esposas precisa ser como o amor de Jesus pela igreja. Meus irmãos, agora ficou impossível da gente conseguir. Porque o amor de Jesus, meus irmãos, vocês conhecem o Evangelho, você conhece a história. Jesus ele morre numa cruz pela sua noiva, que é a igreja. Jesus é açoitado, é humilhado, ele é injustiçado. Isso aqui é muito importante. Por uma esposa muito pecadora. Porque nós somos muito pecadores. Nós somos a noiva de Jesus e estamos longe de ser uma noiva linda, maravilhosa, perfeita. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui cheios de pecados, irmãos. Cheios de uma semana aí, cheio de decisões erradas, pensamentos ruins. E é essa noiva que Jesus escolheu amar, morrer numa cruz por ela. É por essa noiva que Jesus ele morre, quando ele está pendurado na cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sabia, meus irmãos, de cada pecado que nós iríamos cometer contra Ele, cada erro que nós faríamos, cada pensamento sujo que nós teríamos, e mesmo assim nos amou e morreu por nós. E é assim que deve ser o amor de um homem pela sua esposa, um amor que não é condicional. Essa semana minha esposa, meu Deus do céu, só brigou comigo, só falava mal
da fulana, só reclamava do trabalho, só brigou com tudo, não estava satisfeita com nada. E aí nessa semana nós também não fazemos nada de especial, não demonstramos amor, e estava difícil demais. Meus irmãos, esse não é o amor de Jesus pela igreja. Todos os dias nós damos muito trabalho para Jesus, e Jesus ainda assim nos ama e se entrega por nós. Esse é o nível do amor que um homem deve ter por sua esposa. Amor sacrificial. Nós devemos amar com intenção, mesmo quando nós, na nossa mente, entendemos que a outra pessoa não merece. E a verdade é que ninguém merece. Mas nós pensamos isso, não, essa semana não vou... Puxa, ia lavar louça para ajudar, mas falou tanta coisa ali para mim que agora não vou mais também. Vou sentar na TV e vou ver TV. E nós agimos assim. Mas, meus irmãos, é quando nós amamos sem que a outra pessoa nos dê razão que nós estamos amando de verdade. É muito fácil você amar a sua esposa quando você chega e ela te faz uma surpresa, te dá um abraço, ela está ali perfumada para você. Aí você fica, hoje eu lavo a louça, eu varro a casa, faço o que precisar. Aí é fácil amar. O difícil é quando o oposto acontece. E você chega em casa e é briga. E você quer tomar um banho e é briga. Você quer sentar no sofá e é briga. Nesse dia é quando nós vamos mostrar o amor que Jesus ele tem por nós. Porque nós estamos amando quando outra pessoa não nos dá motivos para amar. E aí nós entendemos que amor é uma escolha. Nós fazemos o amor acontecer. Nós não esperamos sentir para depois fazer. Continuando nesse texto, vou acelerar um pouquinho porque realmente dos homens aqui é muita coisa. Mas Paulo fala que Cristo, ele amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra. Versículo 27, ele diz algo muito interessante: para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo está falando aqui que Jesus, ele está cuidando da sua noiva, que é a igreja. Ele está cuidando de nós, para que um dia ele apresente essa noiva para si mesmo, para o Senhor, com uma noiva. E Paulo aqui ele é muito perspicaz, porque ele usa expressões de beleza, de algo físico, sem mancha nem ruga, como se a igreja fosse apresentada para Jesus no casamento final, lá no fim dos tempos, sem mancha e nem ruga, ou coisa semelhante. Da mesma forma, meus irmãos, versículo 28, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Então, Paulo está dizendo para nós que nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa esposa como alguém que nós vamos apresentar para o Senhor quando nós estivermos com Ele. Homens, é nossa responsabilidade cuidarmos das nossas esposas e apresentarmos elas para o Senhor. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas todo homem tem o chamado para ser pastor. Sabia disso? Você foi chamado para ser pastor. Mas talvez não para você fazer um seminário e se tornar pastor de igreja. Mas todo homem foi chamado para ser pastor da sua casa. Deus ele vai cobrar a vida com Jesus da sua esposa, de você e de mim, nós que somos homens. E é muito interessante que Paulo usa expressões, como eu falei, de beleza física, porque infelizmente há muitos homens que quando veem que a beleza da juventude da sua esposa, né, vai indo com a idade, coisa normal da nossa vida nesse mundo, e as rugas vêm, e os quilinhos a mais vêm, e as coisas da vida vêm, o amor acabou. E de repente ele acha amor por outra pessoa, né? O amor acabou, mas tudo tinha a ver com a beleza física ali da sua esposa. Jesus ele vai apresentar a igreja como sem mancha, sem ruga, sem mácula diante do Senhor, e nós também temos esse chamado. Como alguém que apresenta a sua esposa, aqui nós não estamos falando de beleza física, mas o seu interior. Meus irmãos, a grande missão que nós temos como homens é devolver para o Senhor a nossa esposa, mais como alguém que ama mais a Jesus do que antes de nos conhecer. Isso aqui é muito importante. Para nós que somos casados, será que a sua esposa hoje ela ama mais a Jesus do que antes dela te conhecer? Ou será que você foi a pessoa que a afastou de Jesus, que fez ela levar Jesus como tanto faz, tanto fez? Nós temos a responsabilidade de chegar no céu um dia com todas as nossas imperfeições, problemas e pecados, dizer: Deus, está aqui, o Senhor confiou a mim e agora eu devolvo a esposa que o Senhor me confiou. Nós precisamos entregar as nossas esposas ao Senhor, amando mais a Jesus do que antes dela nos conhecer.
Porque senão, meus irmãos, nós só usamos as nossas esposas por nosso bel prazer, para nos satisfazer quando nós queríamos, para deixar a nossa casa arrumada e esse tipo de coisa. Mas é nossa responsabilidade apresentar as nossas esposas para o Senhor um dia. Então, resumido bem, é isso que Deus fala sobre os homens, sobre nós amarmos sacrificialmente as nossas esposas em dias ruins, em dias de instabilidade emocional. Meus irmãos, demonstrarmos um amor ali sacrificial intencional. Dizer eu te amo tem mais impacto do que a gente imagina. Pode pensar, coisinha pouca, tal, faz parte da rotina, mas faz diferença. E agora nós vamos falar sobre as esposas. Primeiro, voltando aos maridos, se nós não estamos fazendo isso, não adianta, meus irmãos, os conflitos vão vencer o amor no nosso casamento. Se nós não estamos amando as nossas esposas com o amor de Jesus intencionalmente, um amor imperfeito sim, mas nos esforçando para demonstrar esse amor, os conflitos vão vencer o nosso amor, e isso pode ser culpa nossa, por não estarmos amando as nossas esposas com todas as imperfeições que nós temos, que ela tem, como Jesus nos ama. E aí nós entramos nos versículos onde Paulo conversa com as mulheres. E como eu disse, esses versículos são aqueles versículos que muitas mulheres leem e já dá aquele arrepio, aquela coceira, porque tem algumas palavras aqui que nos nossos tempos foram realmente um pouco distorcidas. O versículo 22 começa dizendo o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E aqui muitas pessoas têm usado esse texto para defender uma posição de obediência da mulher, como aquela que tem que obedecer o seu marido, como se fosse um pai, que ele manda, a mulher obedece e faz. E não é isso. Mas muitas mulheres estão de fato destruindo o seu casamento, destruindo a sua família, por estarem à força tentando roubar esse papel do marido, que é de ser o pastor, que é de ser aquele que vai guiar a sua família aos caminhos do Senhor. E muitas mulheres, às vezes por culpa até do marido, pode ser um marido ali um pouco omisso, ausente. Nós temos uma fruta para isso, né, no Brasil, marido banana. Talvez por isso ela possa estar assumindo as rédeas da sua família, do seu casamento. Não, eu vou comandar isso aqui, mas meus irmãos, assim como o marido, ele deixa de intencionalmente decidir amar a sua esposa, seu casamento vai perder para os conflitos. A mulher, quando ela tenta tomar as rédeas da sua casa, ela também vai fazer com que os conflitos vençam o amor. E é interessante, meus irmãos, porque Deus ele dá caminhos para nós. Nós temos um versículo muito lindo lá no Antigo Testamento, onde Deus ele fala o seguinte: olha, eu tenho aqui para vocês o caminho de vida e o caminho de morte, e vocês escolhem. Mas eu estou apresentando para vocês aqui o melhor caminho. E às vezes nós olhamos para textos assim e nós dizemos: não, mas isso aqui, não, aí já é demais. Eu falei primeiro para os maridos, e muitos maridos podem pensar: o pastor está falando porque é recém-casado. Quero ver com 30 anos de casamento, 40 anos. Quero ver quando tal coisa acontecer. Quero ver depois dos filhos. Quero ver. E nós vamos desacreditando aquilo que a palavra diz. Se Deus fala para nós amarmos as nossas esposas como Jesus nos ama, é uma ordem para nós. E assim também muitas mulheres vão olhar para os textos e dizer: não, mas isso aqui também já é pedir demais. Eu sei que meu marido ele deve ser o pastor da casa, ele tem que ali, né, nos guiar. Mas meu marido é meio cabeça dura, ele não sabe tomar decisões, e vou lá e tomo o lugar dele. A ideia do marido como pastor da casa, meus irmãos, é muito preciosa, porque, de novo, não é aquele que manda, é aquele que guia. Mas para que ele seja capaz de guiar a sua família, ele precisa estar em um relacionamento muito próximo com Jesus, ouvindo de Deus todos os dias as direções para o seu coração, para que ele seja capaz de guiar os seus filhos, guiar a sua esposa. E aqui é interessante porque o amor de Jesus por nós, Jesus é o nosso supremo pastor, Jesus é o nosso bom pastor, Ele é o nosso cabeça, certo? Jesus é o cabeça, e esse texto vai dizer que o homem é o cabeça da casa, da família, como Jesus é o cabeça da igreja. E como é que Jesus é o nosso cabeça? Ele é o nosso líder? Ele é. Ele é o nosso guia? Ele é. Ele é a nossa referência? Ele é. Mas o que Ele fez por nós? Ele morreu por nós. Então muitos homens olham para esse texto e falam: tá vendo? Eu tenho que ser o cabeça da casa, então o que eu falo aqui é lei. Mas meus irmãos, nós primeiro morremos pela nossa família, para depois sermos o seu pastor, o seu guia. E nós morremos todos os dias um pouquinho.
E aí, meus irmãos, muitas mulheres então têm essa dificuldade. No versículo 24 fala sobre Jesus, no versículo 23 sobre Jesus, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E nós temos o mundo dizendo para nós, o mundo que diz para os homens que amor por uma mulher é amor pelo seu corpo, que você só vai amar uma mulher enquanto ela te atrair. Nós temos o mundo dizendo para as mulheres, dizendo, seja autossuficiente, seu marido, esquece ele, seja feliz você mesma, toque sua vida. Se seu marido agregar algo para você, legal, se não agregar, você chuta ele fora. E nós vamos abraçando isso no nosso coração aos pouquinhos. Homens que consomem, às vezes não conteúdo explícito, mas estão na rede social, no Instagram lá, curtindo outras mulheres, vendo outras mulheres, e depois ele compara com a sua esposa e fala, mas eu não tenho mais atração pela minha esposa, eu não amo mais, mas o tempo todo alimenta o seu coração com corpos e corpos e corpos. Grupos de WhatsApp, que muitos homens aqui fazem parte, o grupo do futebol, o grupo dos amigos, e recebe lá o tempo todo, foto, figurinha, um monte de porcaria, e olha aquilo, depois olha para sua esposa e fala, mas não amo mais. E da mesma forma, meus irmãos, as mulheres vão se alimentando também dessas coisas. O grande chamado do mundo hoje para as mulheres é a independência. Mas, meus irmãos, o nosso grande chamado é nós sermos dependentes de Jesus Cristo, e a partir dele nós dependermos uns dos outros. O marido vai sim depender da sua esposa, a esposa vai sim depender do seu marido, porque um casamento de verdade, um depende do outro, e os dois juntos constroem uma relação de codependência e nunca de autossuficiência. Você imagina o marido dizendo que ele se basta, ele é autossuficiente e ele é feliz sozinho, e a esposa também. Dificilmente haverá uma relação de profundidade ali. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, como eu consigo agregar ao meu casamento, através daquilo que Deus me chamou para ser, meus irmãos, como não se torna uma família imperfeita, mas como é bom nós estarmos em família. Meus irmãos, como é bom, vários irmãos compartilharam aqui durante o mês da família, a sensação que você tem de no fim do dia chegar em casa, e você vai estar ali, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Sua casa é o seu lar, sua casa é seu refúgio, sua casa não é sua obrigação. Muita gente passou a ver a sua família, o seu casamento, a sua casa como só uma obrigação. Tenho que estar lá, porque eu faço parte. E nós vamos chutando a nossa família com a barriga e vivendo assim. Mas, meus irmãos, como é precioso quando os dois agregam diante de Jesus, os dois têm uma vida especial com Jesus, entendendo os seus papéis, entendendo a sua função dentro da sua família, e agregam para a sua família. Nós chegamos em casa e nós queremos estar em casa. A gente sai um pouco e já quer voltar para casa. Você vai para trabalhar e você quer voltar para casa, porque ali tem um ambiente onde você é feliz, é um ambiente onde há conflitos, mas o amor sempre vence. E aqui, para nós caminharmos ao final, queria mostrar para os irmãos essa fórmula que eu fiz com a Júlia num restaurante na estrada, usando 3 palitos de dente, que foi algo que eu aprendi no seminário de outros casais e carrego para a minha vida. Nós podemos imaginar o nosso casamento como esse triângulo, onde primeiramente ele só vai ser formado se a base for a Bíblia, se a base não é as minhas ideias, se a base não é o que eu acho, se a base não é a rede social, o que eu assisto por aí. Se a base do meu casamento é a Bíblia, eu consigo construir algo. Mas não só isso, quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estou do meu cônjuge. Eu lembro que eu montei ali os 3 palitinhos, com a Júlia, e falei, Ju, eu tenho todo o potencial para acabar com o nosso casamento. Isso nós namorávamos ainda. Se algum dia eu me afastar de Deus. Mas eu disse, Ju, você também. Tanto o marido quanto a esposa têm capacidade total de acabar com o seu casamento a partir do momento que se afasta de Deus. E percebam, quando a gente começa a se afastar de Deus, automaticamente nós nos afastamos do nosso cônjuge. Porque o que nos une, meus irmãos, é Jesus. Se nós olhamos para esse texto aqui, sabe o que tem em comum? Paulo não está falando, olha, mulheres respeitem seu marido, maridos amem a sua esposa. O tempo todo Paulo compara com Jesus. Paulo não dá ordens ao vento, ele fala, sejam
como Jesus. Então, o principal desse texto aqui, meus irmãos, é Jesus. Quanto mais próximo de Jesus eu vou ser o marido que Deus quer que eu seja para minha esposa. Quanto mais próxima de Jesus você for, mais você vai ser a esposa que Deus quer para o seu marido. E nós muitas vezes queremos resolver tudo no nosso braço. Meu marido não muda de jeito nenhum. E nós vamos lá todos os dias e cobra, e a gente cobra, e a gente cobra, e a gente briga, e ele não muda. A esposa não me ouve, não valoriza o que eu faço, e todos os dias eu chego e reclamo com ela, porque ela não me ouve, ela não muda, ela não aceita. E nós também forçamos, brigamos, tentamos mudar na nossa força. Quando o grande segredo não é o que o outro pode mudar para salvar o casamento, quando o grande segredo é o quão próximo de Jesus eu estou para abençoar o meu casamento. E aqui a gente começa a entender, meus irmãos, que vencer um casamento cheio de conflitos não depende do outro. Não depende do outro mudar, não depende do outro começar a ter uma vida melhor, depende única e exclusivamente de mim, daquilo que eu posso fazer para abençoar o meu casamento. E tudo começa encaminhando perto de Jesus, porque Jesus é aquilo que transforma a nossa vida e a nossa família. E é isso que vai me permitir suportar, talvez, amar um cônjuge que não muda, amar um cônjuge que não quer de jeito nenhum abandonar aquilo que me incomoda, mas mesmo assim, por amor a Jesus, porque eu amo a Jesus e eu sei que Jesus ama o meu cônjuge, eu vou escolher amá-lo, ainda que eu não sinta mais nada por ele ou por ela. Esse é o chamado que nós temos. Esse texto pode dizer para nós: tudo que uma mulher quer é ser amada, é se sentir valorizada, é que o homem demonstre para ela que ele a ama, e não só fale, não só poste, na internet, mas ela quer ter a certeza todos os dias. E que o homem, ele só quer respeito, só quer uma mulher que reconheça o trabalho, que o elogie, que não seja aquela mulher que fala mal dele pelas costas para as amigas, que qualquer motivo fala: meu marido é daquele jeito, ele não muda, meu marido é assim, meu marido é assado. E os homens se importam com isso. E aí, meus irmãos, nós podemos entender isso: a mulher só quer amor, o homem só quer respeito. Mas ainda que nós não tenhamos amor, ainda que você seja uma esposa que não tem amor, ainda que você seja um marido que não tem respeito, isso não é desculpa para nós desistirmos do nosso casamento. Isso, meus irmãos, é motivo para nós mergulharmos ainda mais atrás de Jesus e entendermos, experimentarmos ainda mais o seu amor, porque o amor dele é capaz de transformar a nossa vida, a nossa família. Queridos, isso aqui é muito precioso para nós. Já estamos chegando no final da mensagem. Quantas coisas nós oramos no início do mês da família e que nós vimos Deus respondendo durante esse mês. Talvez você que está aqui essa noite, nos visitando, você é a resposta de oração de alguém da sua família que orou por você. Jesus, ele pode transformar nossas vidas e o nosso casamento. Infelizmente, nosso último recurso é Jesus. Quando não tem mais jeito, nosso casamento vai acabar, aí nós tentamos buscar a Deus, buscar o pastor, buscar a igreja, para a igreja estar orando. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não pode ser o nosso último recurso, ele precisa ser o centro do nosso casamento, aquilo que une homem e mulher. E aí, já chegando ao final, nós precisamos entender que a aliança que você fez com seu cônjuge é a base do seu amor por ele, e não o amor à base da aliança. É por isso que Paulo vai encerrar dizendo: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Meus irmãos, Jesus, ele fez uma aliança com a igreja, e Jesus, ele nunca vai quebrar essa aliança, apesar de todas as nossas imperfeições e pecados. Então não use como motivo para o fim do seu casamento dizer que o amor acabou, o sentimento acabou, porque a aliança é a base do nosso amor, e não o nosso sentimento é a base da aliança. Isso aqui é algo muito importante para você levar para a sua vida. Vão haver situações onde você vai estar totalmente sem esperança com o seu casamento. Acabou, não tem mais jeito.
Lembre-se da aliança que você fez diante de Jesus, diante da sua família, diante da igreja. Você pense, é por Jesus que eu vou continuar. É por Jesus, pela aliança que Ele tem comigo, que eu vou continuar com a minha aliança com o Senhor, com a minha esposa, com o meu marido. E aí, para nós encerrarmos, uma aliança formada nos princípios do Senhor dificilmente será quebrada pelos conflitos. Então, meus irmãos, não vá para a Bíblia já com ressalvas. Não, eu vou obedecer dependendo do que Deus falar para mim. Faça o que Deus te mandar. Ainda que o seu coração não queira elogiar meu marido, eu não quero respeitá-lo, tratar ele como pastor da minha casa, ter esse respeito por ele, eu não quero isso não. Isso é besteira. E os conflitos continuam. Homens, mas pastor, ser romântico assim sempre não precisa também, Pode ser de vez em quando, não precisa ser tão frequente. E meus irmãos, os conflitos vêm. Se talvez hoje os conflitos estão vencendo o amor no seu casamento, pode ser porque em alguma área da sua vida você está vivendo o oposto daquilo que Deus diz. E como eu disse, não espere que o outro mude. Seja você aquele que vai transformar o seu casamento. Seja você que vai buscar a Jesus em primeiro lugar. E uma aliança que for forjada nos princípios do Senhor dificilmente será quebrada pelos nossos conflitos. Amém? Queria orar com você. Deus, ó Pai, nessa noite nós te louvamos porque o Senhor Jesus Cristo fez uma aliança conosco. E a cruz, ó Pai, é o sinal, é o símbolo dessa aliança. O sangue de Jesus sendo derramado na cruz, ó Pai, é o sinal dessa aliança. E nós te louvamos, ó Deus, porque esse sinal é tão forte para nós, é tão impactante em nossa vida, ó Deus, que nós olhamos para isso e entendemos que assim também deve ser a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, Deus. Uma aliança forjada, Deus, num amor que vem do Senhor, um amor tão profundo, ó Deus, que nada nesse mundo pode quebrar. Deus, nos ajude, Deus, a construir uma aliança assim no nosso casamento, ó Pai. Nos ajude a resistir àquilo que o mundo diz para nós que é certo, aquilo que é comum para as pessoas lá fora. Deus, nos ajude em nome de Jesus. Entendemos o melhor do Senhor para nós, os seus caminhos para nós, ó Pai. Que os nossos casamentos sejam forjados, ó Deus, debaixo da sua palavra. E que nós vejamos, Deus, muitas famílias tomando posições diante do Senhor. Homens que estão ouvindo isso e estão entendendo: preciso ser pastor da minha casa, preciso começar a buscar o Senhor no secreto, preciso sair daquele grupo que me afasta do Senhor, preciso parar de usar as redes sociais como eu uso, preciso começar a buscar o Senhor em casa, sentar com a minha esposa e lermos juntos a palavra. Deus, transforma as nossas casas, Pai. As irmãs que estão aqui, Deus, talvez hoje estão vindo: eu preciso parar de falar mal do meu marido, preciso parar de reclamar dele, preciso parar de falar que ele não presta, e preciso começar a entender que ele é um homem de Deus para a minha vida, a valorizá-lo, a honrá-lo, a respeitá-lo como meu marido. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. E nisso tudo, que o resultado sejam filhos, ó Deus, que olham para os seus pais, veem casamentos sólidos, casamentos felizes, alianças inquebráveis, ó Deus, e crescem num lar seguro, crescem num lar estável, e mais do que isso, crescem aprendendo a como um dia vão tratar suas esposas e seus maridos, ó Deus. Nos ajude a sermos famílias assim. É o que nós oramos, no nome de Jesus.